Sejam bem-vindos a mais um AMcast. Hoje nós vamos falar sobre saúde e segurança no trabalho, mas não sob o prisma mais conhecido por todos, que é o prisma de custo, despesa, e sim saúde e segurança no trabalho como estratégia. Como saúde e segurança no trabalho podem ser um pilar de estratégia para a sua empresa se tornar mais competitiva. Isso aqui eu aprendi com o nosso convidado de hoje, que é o Alexandre Lima, médico do trabalho. Eu vou até pegar minha cola para falar o nome inteiro do cargo dele, porque é um nome longo, mas médico coordenador de segurança e saúde do trabalho da Unidade de Saúde e Segurança para a Indústria do SESI Ceará e da Federação das Indústrias do Ceará. Eu trago aqui meu amigo Alexandre, especialista nessa área, referência nacional nesse tema, para mostrar para todos os ouvintes do AMcast a mesma visão estratégica que ele mostrou para mim um dia, quando eu aprendi que saúde e segurança no trabalho poderiam ser muito mais do que uma visão de custo e despesa. Alexandre, seja muito bem-vindo ao AMcast. Legal, André. Muito obrigado. Prazer te rever sempre. É um prazer estar aqui com vocês para a gente abrir esse diálogo aí sobre essa área tão intrigante que é, para além da medicina do trabalho, a área de segurança e saúde do trabalho em grandes ecossistemas industriais, em grandes empresas. Cara, eu acho que a primeira coisa aqui, porque a primeira vez que a gente conversou sobre esse prisma de saúde e segurança no trabalho e que gerou inclusive o interesse de a gente gravar esse episódio, foi exatamente quando a gente falava sobre o olhar que as pessoas e que as empresas não costumam ter para a saúde e segurança do trabalho. E eu digo, inclusive, como advogado. Como escritório de advocacia, para mim, por exemplo, saúde e segurança no trabalho sempre foi uma coisa adstrita à área trabalhista do escritório. A interseção com o direito tributário é uma interseção que eu tendia a ver muito pouco, até que a gente conversou. E olha que a gente está aqui no dia a dia, então a gente vai já entrar nesse lado mais estratégico, mas eu queria voltar algumas etapas. Você é médico de formação, né, Alexandre? Eu queria só que antes de a gente entrar no mundo do tema que a gente vai tratar aqui hoje, que você falasse como é que você foi parar nesse mundo da medicina do trabalho. O que é que faz um estudante de medicina, se forma, terminei a faculdade, né? Por que é que um médico vai ser médico do trabalho? O que é que te atraiu para essa área? O que é que te fez ficar também? Porque não é que você só foi para a área, você ficou lá, tá nessa área há muito tempo. Então, eu queria ouvir de ti primeiro o que é que te chamou para essa área. Legal, André. Enfim, André, eu sou médico pela Universidade Federal do Ceará, fiz faculdade ali de 95 a 2000, né? E na sequência eu decidi que iria abraçar a saúde pública como área de especialização, né? Então, na sequência, eu já fiz mestrado em saúde pública e abracei o programa de saúde da família, né? E a partir dali, do mestrado, virei professor desde essa época da área de saúde pública especificamente. Mas o meu mestrado em saúde pública, também feito na Universidade Federal do Ceará, aqui na UFC, ele foi na área de saúde pública, mas com habilitação em processos produtivos, saúde, trabalho e meio ambiente. Então, uma área que já trazia ali elementos de saúde do trabalhador e de saúde ambiental. Tá? E aí, essa vivência toda... Aqui a gente está falando de meio ambiente do trabalho. Não, meio ambiente fora do trabalho. Meio ambiente mesmo. Exatamente, porque os processos produtivos, eles têm componentes de danos à saúde, não só para a população de trabalhadores, mas para a população do entorno imediato. Né? Então, nesse contexto, a saúde ambiental se toca com a área de saúde do trabalhador. Né? Então, eu venho da tradição da saúde pública / saúde ambiental e saúde do trabalhador. Né? E aí, como meu percurso acadêmico, eu virei professor dessa disciplina, né? Tanto na UFC, professor substituto, como depois, por muitos anos, na Universidade de Fortaleza, na graduação. Eu ministrava essa disciplina na graduação, além de ter fundado na pós-graduação da Unifor a especialização em medicina do trabalho, em perícias médicas, porque já tinha um ecossistema jurídico, direito do trabalho e outros direitos na universidade, e eu entendia que ali cabia uma interface importante com a área de segurança e saúde do trabalho. Nesse contexto, me incomodava um pouco que eu estava muito acadêmico demais. Já tinha muitos anos de academia e eu precisava da vivência de mercado. Em determinado momento dessa trajetória, surge a oportunidade de um processo seletivo para a Federação da Indústria, para o SESI Ceará,
eu sou aprovado e inicio minha carreira efetiva de gestor da área, né? De gestor que eu digo de apoio técnico à gestão, né? Não o gestor direto, mas a expertise técnica de suporte à gestão nessa área na Federação da Indústria, né? Então, essa foi a minha trajetória, né? Combinando uma trajetória sólida acadêmica, complementando com a trajetória sólida de mercado, né? Então, esse é o Alexandre que está aqui conversando contigo hoje. Legal, Alexandre. Deu para entender como é que você foi parar no mundo da medicina do trabalho. Eu acho que o ambiente que você vive, quando você está na área de medicina do trabalho, saúde, segurança no trabalho, você está muito mais ligado a uma rotina corporativa empresarial do que propriamente no mundo médico puro, né? Quando a gente pensa no médico, a gente imagina um médico numa clínica ou num hospital. Sim. Pelo menos a visão típica que o leigo ou a pessoa de fora da medicina tem. Então, considerando essa tua visão de carreira corporativa, né? Ou seja, o papel da saúde e segurança no trabalho dentro das empresas, onde é que você tem visto, durante a tua carreira, os principais erros das empresas na gestão de saúde e segurança no trabalho? Legal, interessante a tua pergunta, André. Me permita, André, colocar a tua pergunta numa moldura ampliada para a gente tentar ver, né, enxergar concretamente a interface entre a medicina do trabalho e o mundo jurídico. Okay. Né? O que ocorre? Quando a gente fala da área de saúde e segurança do trabalho, a gente está falando de uma relação de trabalho e emprego entre uma empresa, empregadora, um CNPJ e um CPF, um trabalhador. Né? Essa relação, por definição, ela é uma relação jurídica de direito privado. Okay. É uma relação entre dois entes jurídicos, assim digamos. Só que desta relação jurídica de direito privado fazem surgir 3 relações de direito público que o Estado fiscal brasileiro tem poder de regulação e de fiscalização. Primeiro, na esfera trabalhista. Quando a área de segurança e saúde do trabalho, né, é obrigada, digamos assim, a salvaguardar a integridade da saúde e a integridade física das pessoas nos ambientes de trabalho, quem fiscaliza isso diretamente são as superintendências regionais do trabalho e emprego, a auditoria fiscal do trabalho nos diversos estados brasileiros. Tá? Tudo isso subordinado ao Poder Executivo, no caso, o Ministério do Trabalho, né? Surge daí também esse trabalhador, esse CPF, digamos assim, né? Sempre correndo o risco de simplificar as pessoas chamando de CPF, mas do ponto de vista formal, de fiscalização, né? Esse trabalhador, André, esse empregado, ele tem uma dupla existência. Ele tem uma existência trabalhista, enquanto vinculado à dimensão do trabalho, mas ele tem uma dimensão previdenciária, porque, por definição, ele é um segurado do regime geral de previdência social e, portanto, pleno de direitos previdenciários de acesso a benefícios e aposentadorias. Nesse contexto, a gente está falando de uma relação entre um trabalhador segurado do RGPS, o Regime Geral de Previdência, e o INSS, que é o órgão brasileiro, a autarquia federal, que fornece benefícios e aposentadorias. Só que no direito brasileiro, e isso é constitucional, André, quando a gente fala de financiamento de benefícios e aposentadorias, a gente está falando também necessariamente de fonte de custeio. Perfeito. Né? Perfeito. E aí, desde 2007, né, com a criação da chamada Super-Receita Federal, toda a arrecadação fazendária em âmbito federal está centralizada no âmbito da Receita Federal do Brasil. Então, existia antes a auditoria previdenciária, mas hoje ela é feita a cargo dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Então, para que existam benefícios e aposentadorias para trabalhadores brasileiros, eu preciso de fonte de custeio. Isso faz nascer a terceira relação de direito público dessa relação, que é a relação tributária entre um contribuinte, uma empresa contribuinte que emprega trabalhadores e que tem recolhimentos em folha de pagamento em função de contribuições previdenciárias. Perfeito. Então, esse é o panorama geral. Uma relação de direito privada permeada, né, e moldurada por 3 relações de direito público. Ocorre, entretanto, que o Estado fiscal brasileiro nunca teve pernas, literalmente, quantidade de auditores fiscais da Receita e do Trabalho suficientes para fazer valer a fiscalização de ambientes de trabalho num país que nunca é clichê dizer que é de dimensão continental como o nosso país, o Brasil. De modo que a cobertura atual de fiscalização, André, presencial de auditores é da ordem aí de 5% a 10%, de acordo com a estrutura, né, logística de cada estado em relação às equipes aí de fiscalização. Ora, num país desse tamanho, né, que você tem uma baixíssima cobertura de fiscalização de ambientes de trabalho, na hora que o governo incorpora tecnologia
para fins de fiscalização com cruzamento de dados que emergem dessas relações, dessa relação de direito privado, que as empresas são obrigadas a enviar ao governo, e dessas 3 relações de direito público, tudo isso agora colocado no sistema tecnológico para fins de cruzamento de informação em malha fiscal digital, a gente está falando de 100% das empresas brasileiras vinculadas à economia formal, elas agora passam a ter essa obrigatoriedade de informar. Perfeito. Então a gente está num panorama, André, que a gente sai de uma cobertura baixíssima de fiscalização, de um auditor fiscal presencial no ambiente de trabalho, o governo inverte a lógica, empresa, agora você quem manda essas informações. E nesse conjunto completo de informações, eu tenho informações de segurança e saúde do trabalho, que são a base para a execução de direitos trabalhistas, previdenciários e tributários. Então, perfeito. Esse é o novo contexto da área. Antes, vamos voltar a uma etapa tecnológica aqui. Perfeito. Essa revolução tecnológica do E-Social e do que ele já é capaz de fazer na união dessas informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias, eu acho que a gente ainda vai ver, assim, consequências disso do ponto de vista de autuações, transparência, de informação. Mas voltando um pouco na etapa tecnológica, quando ainda nem havia esse nível de cruzamento, que não faz muito tempo, o que é que você via como erros mais comuns que uma empresa comete no mundo de saúde e segurança no trabalho? Além da existência dos erros, a baixa fiscalização. Então a gente tinha esses 2 contextos, André, né? Ou seja, a área, por exemplo, de saúde e segurança do trabalho, com os seus 2 atores ali, digamos, mais centrais, né, que assinam programas, laudos e documentos técnicos da área, tanto o engenheiro de segurança do trabalho quanto o médico do trabalho, os erros não apareciam, digamos assim. Como a fiscalização era baixíssima, né? Eu até brinco que assim, tem colega que fala assim, Alexandre, eu já estou na área há 15 anos, nunca vi isso que você está falando. Eu falei, meu amigo, você nunca foi fiscalizado, é diferente, né? Agora você vai ser fiscalizado. Até porque, André, como dependia de auditores fiscais de carne e osso indo até as empresas, né? Essa própria auditoria, fiscalização, ela era de baixa performance. Análise de documentos de papel. Então, assim, as empresas enxergavam a nossa área como um mero dever instrumental completamente acessório. Perfeito. Tenho que fazer um ASO porque eu sou obrigado, né? O ASO é o atestado de saúde ocupacional, tenho que entregar EPI para os meus trabalhadores, os equipamentos de proteção individual, como mero instrumentalismo, né? Só que isso agora está conectado com outra realidade. Eu costumo dizer que a gente não melhorou necessariamente, nós profissionais da área, não melhoramos necessariamente 1 milímetro nessa discussão. Na verdade, nós fomos sequestrados, né? Capturados por uma onda de incorporação tecnológica que não ocorre somente no Brasil, perfeito, mas governos centrais no mundo inteiro incorporam tecnologia para a relação com seus contribuintes. Então a gente vê muitos erros básicos, André, como por exemplo a não execução do atestado de saúde ocupacional, a falta de periodicidade e organização da área, a nossa própria área como um mero dever instrumental, sem poder de vocalização dessas novas demandas junto à alta gestão empresarial. E aí o jogo agora muda completamente, né? Os riscos, a nossa área sempre foi muito técnica, né, André? Sim. E o que concorre? A gente está vivendo uma mudança de paradigma em que os riscos técnicos da área foram alçados através dessa incorporação tecnológica, social, sistema público de escrituração digital, o SPED, a verdadeiros riscos corporativos. Eu preciso agora de um profissional de segurança e saúde do trabalho dentro de uma grande indústria, de uma grande empresa, que seja capaz, né, de estabelecer um diálogo franco, profícuo, com outras áreas da gestão empresarial. Perfeito. RH, departamento pessoal, que faz movimentação de trabalhadores, contratação, demissão, movimentação de trabalhadores entre estabelecimentos, né? Com o nível de interação entre essas áreas que vai para a contabilidade, porque a gente está falando de arrecadação de tributos da empresa, de obrigações principais e de obrigações acessórias no mundo do direito tributário e de garantia do direito das pessoas na esfera previdenciária, de que esse trabalhador que trabalhou exposto a determinados riscos chegue ao INSS e faça valer seus direitos na via administrativa. Então, esse contexto geral, André, tem que formar um profissional hoje da área de segurança e saúde do trabalho que seja capaz de atuar no contencioso administrativo perante o Ministério do Trabalho, perante o INSS, perante a Receita Federal do Brasil, perfeito, no contencioso judicial, nas ações civis públicas do Ministério Público do Trabalho. Perfeito. Né? É
em ações regressivas previdenciárias relacionadas à área de segurança e saúde do trabalho. Então eu não preciso mais de um médico somente fazedor de ASO, digamos assim, ou de um engenheiro somente entregador de EPIs. Eu preciso que esse cara assuma uma nova posição articulada com a grande gestão empresarial no país. Agora, ouvindo aí você falar sobre esse cruzamento, primeiro que o Brasil é um país que desponta como um pioneiro de tecnologia, né? Certamente, assim, certamente. A gente é muito mais tecnológico do que a Europa em vários aspectos, até do que os próprios Estados Unidos. Eu não sei, às vezes eu fico me perguntando se não é um tanto pela cultura que os países europeus e até os Estados Unidos, existe um pouco da cultura da boa-fé. Né? E muitas coisas são baseadas na afirmação de validade. Sim. Nós somos um país baseado na prova de validade. Isso. Né? Então, eu me recordo um trecho de uma série americana de escritório de advocacia, uma daquelas famosas, que tinha um escritório, um advogado, que ele era o vilão lá daquele grupo de escritórios e tal. E um belo dia eles descobrem que aquele cara que estava com eles no tribunal todo dia, ele não era advogado. Né? Na realidade, ele nem tinha passado no bar para ser advogado. E aí eles estão assim conversando numa roda e eles falam... parece que o sistema é baseado demais em confiança. Ou seja, aquele cara nunca se pediu ali ao AB dele. Né? Já no Brasil é assim... A tecnologia vai dizer se essa pessoa se não é muito fácil consultar, é muito fácil cruzar a CPF, entender e tal. A gente tem esse acesso muito rápido, coisa que em países muito desenvolvidos não tem. Então, esses exemplos são legais, porque a gente vê que o Brasil... as mesmas coisas que nos tornam um país, às vezes, inseguro em termos de segurança jurídica, também fazem com que a gente corra atrás de ter tecnologia para validar o que a gente quer fazer. Sim. Então, hoje a gente tem muita tecnologia embarcada no direito tributário, tecnologia embarcada no direito do trabalho, tecnologia embarcada no próprio direito previdenciário. Sim. Então, eu vejo isso aí acontecendo no social, mas esse investimento de tecnologia, a gente ainda está falando sobre o prisma do governo. Né? Então, o governo investiu muito para que hoje ele tenha um sistema que faça essas informações todas conversarem. Agora, vamos trazer para o lado das empresas. Na tua experiência, né, nesse mundo da SST, na carreira corporativa, você já viu exemplos de empresas que fizeram essa mudança de mindset? Dizer assim, daqui para frente, saúde e segurança do trabalho não é mais custo e despesa, isso aqui é investimento. E eu vou investir nessa mudança para chegar a este resultado que eu estou aqui mirando. Você já viu isso na tua experiência? Como é que foi isso? Tem algum case que você poderia citar, ainda que sem citar o nome da empresa? Enfim. Excelente pergunta, André. Eu vou começar pela parte que você iniciou, né? Tecnologia governamental para fins de fiscalização. Eu citei até o momento, André, 2 auditores principais nesse contexto. O auditor da Receita Federal do Brasil, olhando para a saúde e segurança do trabalho agora, e o auditor fiscal do trabalho. Okay. Só que, na verdade, tem um terceiro auditor, que a gente não está lembrando nessa conversa, e é importante colocar na mesa, André, que é o próprio trabalhador. O que acontece? Hoje existem, na palma da mão dos trabalhadores brasileiros, né, em todo o celular, os aplicativos Meu INSS, a carteira de trabalho digital e o FGTS digital. Perfeito. Então, de modo que as informações que as empresas prestam aos órgãos fiscalizadores, ao governo hoje, estão na palma da mão do trabalhador. Então, esse trabalhador está muito empoderado nesse sentido. Isso é bom. Não faz sentido uma pessoa ter seus direitos vilipendiados porque perdeu a carteira de trabalho, por uma série de questões. Né? Então, esse já é um enorme avanço. Né? Isso para fins de fiscalização de órgãos do Executivo. Eu ainda poderia citar um outro elemento tecnológico, por exemplo, do Ministério Público do Trabalho, quando cria o MPT Pardal, no qual é um aplicativo onde você faz, por exemplo, um upload de uma foto ou de vídeo de um ambiente de trabalho com a denúncia, André, diretamente para a caixa de mensagem de um procurador do Ministério Público do Trabalho nesse local. Então, olha o nível de, vamos dizer assim, de interferência, entre aspas, mas de incorporação tecnológica que a gente está vivendo. Na perspectiva das... É muito usado, você vê esse aplicativo sendo muito usado?
Conversando com alguns colegas do Ministério Público do Trabalho, eles falam que tem um potencial de ainda melhorar a ferramenta, muito maior. Mas já é uma ferramenta presente e utilizada. Né? Excelente. Na perspectiva das empresas, André, eu diria que as empresas estão num abismo nesse momento, né? Porque a cultura histórica da área sempre foi uma cultura de papel. Sempre foi uma cultura de mera produção de documentos instrumentais, esperando um auditor fiscal de carne e osso que talvez nunca chegasse na empresa. Né? Então agora eu diria que essas informações, quando sobem aos sistemas governamentais, André, primeira coisa que ela muda, o delay da fiscalização. Num país que tem um quantitativo baixíssimo de auditores fiscais do trabalho e da Receita Federal para cobrir todo o parque econômico nacional, seja privado, seja público, né? A gente está falando de um contexto, André, agora, que essa incorporação tecnológica permite um nível de granularidade da fiscalização sem precedentes. Perfeito. Você imagina o seguinte, imagina uma empresa que está há 10 anos sem receber uma fiscalização do Ministério do Trabalho ou da Receita Federal do Brasil, nessa perspectiva saúde e segurança do trabalho. Na medida em que essas informações agora estão conectadas ao giro mensal da folha de pagamento, aquele delay que era de 3, 4, 5 anos cai para um mês. Então perceba o nível de fiscalização. As empresas não estão preparadas para isso, inclusive as grandes companhias. Né? O que a gente tem visto, André, como experiência, e a gente tem se debruçado muito, né, sobre a jurisprudência administrativa e judicial de primeira instância tributária, por exemplo, as delegacias, as DRJs, as delegacias de recurso e julgamento da Receita nos diversos estados, são dados públicos, as ementas são públicas. Sim. E ao nível da segunda instância administrativa tributária, que é a instância recursal, que é o CARF, né, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, onde os acórdãos são publicizados. Perfeito. E aí a gente se debruça sobre isso, eu fiz um levantamento recente, até divido contigo depois, sobre quais as principais temáticas envolvidas e que são fiscalizadas, André. E o jogo é brutal. Você tem empresas sonegando, por exemplo, contribuição previdenciária relacionada ao financiamento de aposentadoria especial, expõe o trabalhador a um determinado risco, não faz a devida recolhimento ou retenção relacionado a esse agente nocivo, daquele acréscimo de contribuição. Para quem está ouvindo aqui a gente, e não é todo mundo, na verdade eu diria que são poucas pessoas que sabem da existência, se você puder explicar didaticamente o que é essa contribuição adicional para o financiamento, acho que é legal entender, Alexandre. Perfeito, vamos entrar nessa seara, sim. O que é a aposentadoria especial? E olha que louco isso, André. A aposentadoria especial é um instituto jurídico criado pela Lei Orgânica da Previdência Social no ano de 1960. Perfeito. Tá? E, dada essa dificuldade do Estado fiscal brasileiro fazer valer essa fiscalização, né, sempre foi um tema para baixo do tapete, digamos assim, né? E aí você tem a evolução legislativa regulando isso, fiscalizando isso, mas o governo nunca teve pernas para fiscalizar isso, André, né? O que é a aposentadoria especial? Em geral, as pessoas se aposentam no nosso país por tempo de contribuição, por idade. Perfeito. Essa é a regra geral. Só que a aposentadoria especial é aquela voltada para trabalhadores submetidos a condições especiais do trabalho. Que condições especiais são essas? Trabalhadores expostos a determinados agentes nocivos. Tá? Esses agentes nocivos demandam uma tributação adicional, porque esses trabalhadores, por proteção do Estado brasileiro, eles podem se retirar antecipadamente. Perfeito. Com 25 anos de contribuição, com 20 anos de contribuição ou com 15 anos de contribuição. Só que perceba o seguinte, na hora que você tem um trabalhador que se retira antecipadamente, se aposenta de forma especial... Alguém tem que cobrir essa conta. E aí o que acontece? Esse trabalhador deixa de contribuir ao sistema e passa a usufruir do sistema. Perfeito. A pergunta é, quem paga essa diferença? Quem paga essa conta? Essa é a razão de ser do chamado financiamento da aposentadoria especial no país. Perfeito. E esse instituto jurídico é o coração do conjunto das informações que hoje as empresas são obrigadas a enviar ao sistema. Exemplo concreto. Existe um evento do E-Social, André, que chama de S2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador. Certo. E existe um par que ele audita, que é o evento S2240, que é o que descreve as condições ambientais do trabalho, inclusive com a informação de quais agentes nocivos estão presentes nesse ambiente de trabalho. Um cruzamento
trivial nesse novo sistema. A empresa informa, por exemplo, a ausência de ruído no ambiente de trabalho. Certo. Ou informa a presença do ruído no nível controlado, né? Dentro do limite da legislação. No nível não insalubre. Perfeito. Só que do outro lado, André, você tem as informações de saúde com perdas auditivas nas audiometrias. Então, a Receita vai chamar essa empresa e falar o seguinte: meu amigo, explica para mim como é que você afirmou um documento de fé pública, não recolhe a contribuição de financiamento de aposentadoria especial e você tem trabalhadores com perda auditiva. Me explica isso. Percebe isso? Que fenômeno foi esse que aconteceu aqui? Perfeito. Que sem ruído insalubre nenhum, houve perdas auditivas. Um outro exemplo concreto, André. A antiga GFIP, né, atualmente essas informações estão embarcadas no E-Social, né? E isso é o coração do E-Social, que é a folha de pagamento, André. Imagine que, por exemplo, uma contabilidade vem informando a ausência de riscos na alimentação da folha para o governo. Ok. Né? Por atecnia, por desconhecimento, por má fé, enfim, não estou colocando aqui o mérito da questão. Mas essa informação não chega ao governo ou chega dizendo da ausência de riscos. No primeiro mês, André, que entra o evento de E-Social dizendo que tem ruído no ambiente, essa informação de saúde e segurança do trabalho simplesmente desmente toda a folha de pagamento dos anos anteriores. Perfeito. E revela uma sonegação que é crime tributário federal nesse caso, porque a gente está falando de contribuição previdenciária que alimenta o INSS para fins de benefício e aposentadorias. Então, o que ocorre daí, André? A partir da determinação do Código Tributário Nacional, que você tem uma decadência e um prazo decadencial de 5 anos, significa que a Receita pode olhar, uma vez que ela detecta uma inconsistência na folha em relação às informações de saúde e segurança do trabalho, a Receita pode olhar retrospectivamente, pelo prazo decadencial do Código Tributário Nacional, 5 anos para trás. Sim, 5 anos para trás, André, significa 12 folhas de pagamento mais a 13ª folha. Vezes 5. Totalizando, são 65 folhas de pagamento, André. Perfeito. Portanto, uma simples sonegação de alguns poucos trabalhadores num determinado setor exposto a agente nocivo, mês a mês, porque isso exponencial. Se torna exponencial. E aí é o que a gente tem observado nos acórdãos aí da jurisprudência administrativa e judicial, André, né, trazendo para a gente multas absolutamente milionárias. Da casa de 13, 15, 16, né, milhões de reais. Né? Só que isso vale também para a pequena empresa, André. Ambas estão submetidas ao mesmo sistema. Obviamente que em termos de eficiência da Receita, ela vai buscar, nesse caso, os grandes sonegadores, me permita falar assim. Né? Mas, na verdade, toda a economia formal está embarcada nesse sistema e sendo fiscalizada a partir de agora com cruzamento de informações em malha fiscal digital. Você estava aí falando agora, eu estava aqui pensando que para os auditores das diferentes esferas vai ser um playground bom, né? Imagina. Imagina aí, porque você tem N formas de cruzar as inconsistências. Algumas vão vir por apontamento automático, porque uma coisa não convive com a outra, né? Então, uma folha sem nenhum registro de um adicional de insalubridade, por exemplo. E um evento E-Social descrevendo ruído já é uma primeira inconsistência superficialíssima, fácil de encontrar. É um primeiro nível de cruzamento. Primeiro nível. Num segundo nível, você tem a questão de ter a insalubridade e não ter a contribuição para financiamento da aposentadoria especial, que deveria estar ali incidindo a mais. Perfeito. E onerando a folha. Então, quando a gente fica pensando nas diferentes variáveis, tem coisa pra caramba aí para acontecer. Nesse processo, Alexandre, de amadurecimento tecnológico, você já tem visto alguma empresa que enxergou esse movimento, que disse, não, peraí, eu vou me preparar, eu vou começar a enxergar a saúde e segurança como um braço estratégico? Já existem exemplos a ser seguidos ou isso ainda é realmente uma onda nova? É muito novo, André. O que acontece, né? O E-Social ele é dividido em 4 grupos, tá? O grupo 1, que iniciou a obrigatoriedade do envio das informações de SST em outubro de 2021, os grupos 2 e 3, que iniciaram em janeiro de 22, né? E o grupo 4, que são os órgãos públicos, por exemplo, que é uma outra questão, a gente vai abrir um parênteses para falar de órgão público, André, tá? Mas o que acontece? É muito novo, é muito recente. Então a Receita está numa fase agora de recepcionar essas informações e ela mesmo, né, fazer esses cruzamentos, tentar fazer um panorama do mercado. Deixa eu te dar um exemplo concreto disso, André.
Mas respondendo de forma objetiva a tua pergunta, não, as empresas não, ainda não atentaram para isso, ou estão atentando a duras penas quando recebem as cartas aí de fiscalização da Receita Federal do Brasil. Mas vou te dar um exemplo concreto, André. Vamos imaginar que... Porque assim, não é só a informação da tua empresa individualmente. O sistema é capaz de criar padrões de fiscalização para toda aquela atividade econômica, para todo aquele KNAI. Vamos dar um exemplo concreto, André. Imaginemos que Fortaleza, nossa cidade, ela tenha 1.000 padarias, por exemplo. Beleza. Né? Uma indústria de panificação. Certo. Digamos que dessas 1.000 padarias, André, 750 enviam informação ao governo informando que existe um agente nocivo lá que demanda tributação, que é a exposição ao calor. Beleza, certo. Outras 250 sequer informam a existência de calor no ambiente de trabalho. Mas são padarias, né? São padarias. Estão fazendo Como pão. é que a Receita olha para isso? Como é que a Receita Federal olha para isso? Bom, esses 750 que informaram a existência do agente nocivo, agora eu vou olhar se eles estão fazendo o recolhimento de 6% adicional a título de aposentadoria especial de cada trabalhador. Como contribuição do patronal. Exatamente. Contribuição patronal. Exatamente. Esses 250 sequer informaram. Percebe? A Receita não somente olha individualmente os dados da tua empresa, mas ela consegue estabelecer um padrão de fiscalização para cada atividade econômica a partir de agora. Ela vai chegar para esses 250 e vai falar assim, padarias, me expliquem como vocês têm KNAI de... como é que vocês assam pão sem o agente nocivo calor? Que mágica é essa? Que tecnologia é essa? Que tecnologia aí de fazer é pão? Exatamente. Né? Então, assim, um exemplo banal, corriqueiro, mas se transfere isso para cada atividade econômica, André, você está diante de uma nova realidade, um novo poder de fiscalização absolutamente inédito. Né? E aí você não entrou nisso, mas você colocou ali um início de conversa sobre o órgão público. Se a gente imagina que grandes empresas com tecnologia embarcada, pioneiras, inovadoras, têm fragilidades nesse mundo SST, que dirá um município, Exato. por exemplo, Exatamente. do interior do estado. Me permita, André, 2 exemplos, que fazem parte da economia formal, obviamente. Não tenho dúvida. André, me permita 2 exemplos, para você me puxar aqui. A gente vai falar agora de órgãos públicos na sequência de construção civil. Perfeito. Tá? Vamos lá. Órgãos públicos, André, o que acontece? Eles estão submetidos à mesma lógica do sistema. Eles são o grupo 4 do E-Social que entraram nesse cronograma de implantação. O que acontece? Vamos pegar o exemplo do nosso estado, André, né? E aí vale para todos os estados e mesmo para o Brasil. A gente teve nos últimos 20, 30 anos uma rarefação de concursos públicos para servidores estatutários. Ou seja, o município deixa de fazer um concurso público e passa a fazer uma seleção pública com contratação via CLT. CLT, então, regime geral de previdência social. Vários regimes coexistindo naquela esfera pública. Né? E aí, numa estrutura dessa, que não tem uma cultura de segurança e saúde do trabalho, nunca precisou fazer um ASO. Ela só tinha funcionários estatutários, servidores estatutários. Ela agora tem seletista. Se tem pelo menos um seletista na folha, ela é obrigada a estar aos programas legais, PCMSO, PGR, todas as obrigações legais de saúde e segurança do trabalho. E hoje praticamente não existe um órgão público que tem médico do trabalho, que tem engenheiro de segurança do trabalho. Seletista lá Esses dentro. caras nunca passaram na calçada do órgão público. Perfeito. Né? E se não for direto, está como indireto. Terceirizado. Aí você imagina o seguinte, André, eu estou falando de um órgão público em relação aos seus próprios, né? Seus empregados ali. Já tem essa problemática, né? Que zero cultura de segurança e saúde do trabalho. Entretanto, esses municípios fazem licitações o tempo inteiro para contratação de serviços. E aí você tem contratação de serviços que expõem trabalhadores a determinados agentes nocivos. Você imagina um determinado município, por exemplo, que contrata obras de infraestrutura de uma construtora, tá? E aí esses trabalhadores da construtora, que são empregados da construtora, trabalham expostos a agentes nocivos no âmbito do serviço público. E essa contratação de licitação via notas fiscais passa a ser fiscalizado agora num outro sistema que não é o E-Social diretamente. Você está falando aí, Alexandre, aí eu tenho um problema de memória RAM curta. Tá. Aí você está falando, eu estou tendo umas ideias aqui, aí eu vou anotando aqui. Inclusive está na nossa conversa no WhatsApp, porque depois eu vou querer no offline aqui conversar sobre isso, porque está me dando um monte de ideia aqui. Claro. Que aí, nesse caso, você tem uma relação entre 2 CNPJs declarando uma mesma nota fiscal que tem agentes nocivos na prestação de serviço, André. Percebe isso? Perfeito.
A Receita criou um sistema para isso, a EFD-REINF, né, que é para fiscalização de retenções de notas fiscais de prestação de serviço. Construção civil, para ficar no exemplo do órgão público. Tá. Construção civil, André. Né, a gente tem um passo a passo desde o início da obra até a regularização da obra no cartório de registro de imóveis. Tá? E esse passo a passo, né, você tem ali desde o alvará de início da obra, de limpeza do terreno, de anúncio da obra perante o órgão público municipal. Né? Na sequência, a construtora tem que habilitar o cadastro no CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras, para poder, de fato, iniciar a obra. Certo. Quando inicia a obra, entra mão de obra. Perfeito. Entra trabalhadores, né? E aí tem muitos terceirizados ali, tem empregados da Folha, tem uma série de questões. Se a empresa não faz essa contabilidade e esses recolhimentos relacionados à exposição a agentes nocivos na construção civil, tá? Que tem agentes bem específicos, né? O próximo passo, a Receita vai ter que emitir depois, a construtora emitiu a BITSE após o final da obra, certo, de que aquela obra também é habitável, sim, é um documento municipal. Perfeito. Só que na sequência ela precisa regularizar a obra, André, no SERO, o Serviço Eletrônico de Aferição de Obras, que capta informações declaradas na EFD-REINF e no E-Social. Okay. E para que isso? Para o governo investigar, literalmente, fiscalizar, né, todas as obrigações previdenciárias e tributárias daquela mão de obra utilizada. Perfeito? A partir dessa aferição, André, são identificados gaps, diferenças de valores ali, mas fato é que o passo seguinte é a emissão da CND, a Certidão Negativa de Débitos. Sem a Certidão Negativa de Débitos, a construtora não consegue declarar, averbar a obra no cartório de registro de imóveis. Perfeito. Portanto, não consegue comercializar. Então, você imagina uma construtora que fez um investimento brutal para levantar um prédio, né? Eventualmente na casa do R$1 bilhão, né? Dependendo do prédio. E aí ela tem a obra sem poder comercializar, porque a obra tem pendências junto de certidão. De certidão, por exemplo. Em função de problemas de saúde e segurança do trabalho não declarados. É aquela coisa do passivo não materializado, né? Não se trata de um débito confessado e não pago. Exatamente. Na realidade é um débito oriundo de talvez às vezes um não recolhimento por ignorância. Perfeito. Por desconhecimento da regra. Muita tecnia na área. Muita tecnia. A gente não está nem falando aqui de sonegação. Existe sonegação, sim, mas existe muita tecnia por desconhecimento, porque isso é novo. Né? Mais uma vez, né? A nossa área, que sempre foi uma área, digamos, isolada dentro da indústria, dentro da empresa, porque não tinha esse poder de vocalização, entrou agora num sistema plug and play. Né? Plugou com uma série de novos sistemas, com uma nova realidade, né, que obedece ao giro mensal, por exemplo, da folha de pagamento, a cada emissão de notas fiscais de prestação de serviço. Essa é a nova lógica. Né? É desse jogo que a gente está falando. Saúde e segurança do trabalho foi alçada da condição de área técnica à condição de área corporativa, com sim, fiscalização, com cruzamento de malhas fiscais digitais. Eu fico aqui imaginando, pensando na estrutura corporativa de grandes empresas, não se poderia até afastar que comecem a surgir as vice-presidências de saúde e segurança do trabalho. Né? A gente sonha com isso, né? Eu fico imaginando, um tempo atrás você tinha grandes empresas que teriam uma vice-presidência financeira, uma vice-presidência jurídica, uma vice-presidência talvez comercial, e às vezes ia nessa linha. Hoje você já vê estruturas corporativas grandes, com 10 vice-presidências, 12, e alguns braços vão ficando independentes. Perfeito. O nível de complexidade da SST, a julgar por tudo que está acontecendo no mundo social e o que vem pela frente, me faz até imaginar que algumas grandes companhias vão precisar estruturar nisso uma área com alguém que tem um nível de voz. Perfeito. Conselho, governança, ou seja, a governança corporativa da empresa vai ter que abrir um pilar para a SST. Do contrário, a SST vai continuar sendo aquele gap que ele não é nem trabalhista, nem tributário, também não é de medicina, porque a empresa não é a atividade fim dela. Perfeito. Ele vai sendo esquecido e só vai ser lembrado no dia que ele virar um passivo tributário gigantesco, talvez até um passivo também perante os órgãos do trabalho. Percebe, André, isso muda o perfil do profissional da área. Eu preciso hoje de um profissional da área, André, capaz de fazer uma articulação com o departamento jurídico, com a contabilidade, com o departamento pessoal, com a área de tecnologia da informação, tudo isso se reunindo, meu amigo, semanalmente,
para entender movimentação de trabalhadores, para entender o impacto na folha de pagamento, o impacto na retenção de notas fiscais de prestação de serviço. Isso muda completamente o jogo. Quem forma os médicos do trabalho, Alexandre? André, o que acontece? A nossa faculdade de medicina, tirou seu diploma, sou médico. O que acontece? Na graduação em medicina, essa área ela é praticamente desconhecida. Ok. Praticamente desconhecida. Ela não chega nem ao nível de uma disciplina inteira. Né? Ela está ali no módulo da saúde pública. Né? Então a formação é muito mais ao nível de pós-graduação, efetivamente. Né? Só que a formação, tanto do médico do trabalho quanto do engenheiro de segurança do trabalho, André, ela é basicamente voltada para análise de riscos do ambiente de trabalho, né? Então, assim, aí nesse sentido a gente tem dado uma contribuição importante hoje na Universidade de Fortaleza, né? No curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, eu ministro a disciplina de Gestão e Compliance trabalhista, previdenciário, tributário e segurança e saúde do trabalho. Já é um avanço, né? Com certeza. Já é uma abertura da universidade, entendendo que esse assunto não só cabe na grade, como ele tem que dominar a grade, né? Eu tenho que conectar riscos objetivos técnicos com riscos corporativos. Porque esse novo perfil de profissional é absolutamente escasso no mercado. Eu mesmo, André, a minha própria trajetória nessa área foi uma área muito autodidata, né? Muito autoconstruída. Fiz alguns cursos com colegas contadores, mas que não dominam a área de segurança. Cursos com colegas advogados, mas que não são da área de segurança. Então a gente teve que meio que montar essa colcha de retalhos para chegar ao entendimento que a gente tem hoje, né? Para poder. Enfim. A gente vive esse fenômeno na advocacia no que diz respeito à gestão. Hoje, por exemplo, quem está em cargo de gestão como eu, você vive a gestão no dia a dia e você volta para lembrar como é que foi a faculdade, a experiência. A faculdade não preparou para absolutamente nada de gestão. Sim. E aí faz refletir sobre a necessidade de ter na grade curricular, na grade do curso. Matéria de gestão para que as pessoas saiam com noções no mínimo intermediárias de gestão. E aí eu acho que cursos que tangenciam o mundo de saúde e segurança no trabalho vão ter que olhar para isso também. E aí eu estou falando de grade de cursos como Direito, Medicina, Engenharia, contabilidade. Contabilidade, imagina. Contabilidade é talvez uma das mais importantes. Eu acho que é um ponto de reflexão. Certamente, André. Interessante. E o que acontece hoje, André? Quem são os grandes empregadores, os profissionais da área? São as empresas que, por mera obrigação trabalhista, está obrigado a contratar um médico. Eu até gosto de brincar em sala de aula dizendo o seguinte: por que existe um médico cardiologista? Porque existem as doenças cardiovasculares. Por que existe um médico ortopedista? Porque existem as doenças ortopédicas. Mas por que existe um médico do trabalho? Porque a NR7 manda ter um médico do trabalho na empresa e a NR4, né? Isso é muito pouco, né? A especialidade é muito mais do que isso, né? Ou seja, enquanto a gente for tratado como um mero instrumento de obrigação trabalhista... Para cumprir uma norma ali. Para cumprir uma norma, a gente não vai conectar com isso, né, André? André, eu conto uma experiência pessoal, né? Uma vez a gente prestando uma consultoria interna numa grande indústria local, né? E 2 dias de curso em company ali, né? Aquela imersão. E aí eu solicitei, eu não quero só a galera de segurança e saúde do trabalho. Eu preciso, para fazer sentido a conversa, eu preciso da autogestão, eu preciso do jurídico, eu preciso do compliance, da contabilidade, da controladoria, né? E aí foi legal, porque na tarde do 2º dia de curso, né? O chefe da controladoria da empresa, você imagina, uma empresa bem complexa, porque ela não só tinha o seu próprio sistema produtivo, como ela tinha muitos terceirizados dentro da sua planta, como ela mesma terceirizava trabalhadores para plantas ainda maiores, né? Você imagina a gestão desse ecossistema, né? E aí o colega controlador, né, olha para a turma e fala assim: quem está fazendo isso aqui dentro? Todo mundo se entreolhou, ninguém está fazendo. Ou seja, é um processo absolutamente solto, mesmo em grandes companhias, André, porque ainda não tem esse profissional capaz de fazer esse meio de campo, ou seja, que é um cara da área de segurança e saúde do trabalho que tem uma interlocução ativa com o jurídico, com a controladoria, com a contabilidade, com contratação, com fornecedores, com uma série de quesitos. Aí eu preciso desse profissional. Alguém tem que ter a visão estratégica, né? Assim como outras áreas da empresa já requerem que você tenha um olhar que olhe para o financeiro converse com o operacional entenda o comercial. A SST vai ser mais ou menos isso. Perfeito. E um dado interessante, André, me permita, é que nesse contexto de que as empresas sempre olharam como mera obrigação instrumental trabalhista, para as empresas, né, o arcabouço jurídico trabalhista ele é muito pouco coercitivo, né, infelizmente.
Entretanto, na esfera tributária, o poder de coercitividade da Receita Federal é outro, é completamente distinto. O leão é poderoso. Outro, né? E aí você imagina essa lógica, André, né? Vinculada a giro mensal de folha de pagamento. É tipo assim, cada mês que você deixa de recolher, a conta está aumentando com juros, com uma série de questões. Eu acho que quando a gente publicar esse episódio aqui, Alexandre, eu acho que a gente vai colocar assim, uma vinheta da família Adams, começando assim o episódio, uma coisa assim meio de anúncio de uma história de terror, porque deve ter empresário aqui ouvindo esse episódio e se tremendo todinho, porque realmente esse fenômeno que está acontecendo com saúde e segurança do trabalho, a gente já viu acontecer em outros, e no tributário mesmo, quem duvidou do que a tecnologia seria capaz de fazer, hoje está vivendo a figura dos despachos decisórios ou das notificações de débito que chegam diretamente no ECAC. E você fala, mas eu não fui fiscalizado. Mas, na realidade, ele não precisou ser fiscalizado. Exato. Como já foi toda a informação, o cruzamento, se tem irregularidade ou irregularidade, já foi feito, já vem a notificação do débito. Se você tiver um elemento para se defender, ótimo. Mas não tem aquele processo que durava 6 meses de perguntar o que era. O delay hoje é quase nenhum. Vai acontecer isso nessa ST. Exatamente. Ou seja, o auditor fiscal, além de não precisar mais ir ao local de trabalho fiscalizar documentos de papel, quando ele for acionado para ir a uma empresa fazer uma fiscalização, ele já tem todo o arsenal de informações que ele precisa, autodeclaradas pela própria empresa. Então, assim, é chegar para fazer o gol, como diz, né? Mas nesse contexto, né, tem um contexto de terror, digamos assim, para as empresas, mas apontando para a solução, André, gestão. Não tem como... Deixa eu te interromper, porque essa parte é interessante. A gente já está, enfim, praticamente aqui no tempo. Eu queria até aproveitar para a gente ir conduzindo para o final, porque a pergunta que eu ia te fazer é exatamente essa, né? Nós não temos aqui a intenção de... Qual que é o remédio para isso? Né? Nós não temos a intenção de gerar um terrorismo, muito pelo contrário. Mas de gerar profissionalismo. Gerar conscientização. Eu tenho visto pouquíssimo conteúdo sobre isso. Eu espero e acho, honestamente, que isso aqui que a gente está fazendo e esse bate-papo vai ser super importante como mecanismo de informação para muita empresa. Né? Muita gente vai ter condição de ali em 50 minutos... pouco menos de 1 hora, ouvir um pouco do que está acontecendo nesse mundo e dizer, como é que eu me preparo para isso? Acessar essa janela, né? Como é que eu faço com que isso seja, da minha parte, uma iniciativa e não um risco? Então, é nessa linha que eu queria ir já caminhando para o final, te fazer uma última pergunta, usando a regra mágica do 3, que é, se você tivesse que elencar 3 frentes que uma empresa hoje deveria olhar, 3 iniciativas, 3 missões que ela deveria encampar para se posicionar bem nesse mundo que está chegando de tecnologia na saúde e segurança do trabalho. Quais seriam essas 3 missões? Perfeito, André. Vamos lá. Digamos que hoje a gente fosse contratado para fazer um diagnóstico, uma avaliação numa grande indústria, numa grande empresa. Então, a primeira coisa, né, olhar para a situação atual, a situação do presente. Fazer um diagnóstico pormenorizado de todos os documentos da área de segurança e saúde do trabalho, espelhando essas informações com a folha de pagamento das empresas, com a contratação e movimentação de trabalhadores, né? Enfim, num segundo momento, André, corrigir o que foi para trás, que já foi informado ao governo. Tá bom. Porque há um conjunto de informações aí de que as empresas estão obrigadas, que já vem informando mês a mês, e está um silêncio, digamos assim, no sentido, eu não fui fiscalizado até agora. Disseram que ia ter uma fiscalização que não rolou até agora. Não vai vir, não. Esses dados já estão no sistema governamental. A informação vai chegar via ECAC. Perfeito. Né? E aí você tem a situação de diagnóstico do presente, correções do passado e olhando para o futuro, a manutenção da conformidade, da segurança jurídica dessas informações. Né? Ou seja, corrigir o passado com base nas informações do presente olhando para o futuro. E aí a gente está falando de muito dinheiro, porque a gente está falando de folha de pagamento de empresas, André. Que é o principal custo de toda e qualquer grande empresa, né? Entendi. Então, eu diria que são essas 3 linhas de atuação que a gente tem que olhar, né, de forma imediata para toda e qualquer empresa. Portanto, para trazer essa racionalidade sistêmica, né, para a atuação. Então, em suma, né? Diagnosticar a situação atual, entender se há inconformidades. Perfeito. Olhar para o passado. De informações que já foram enviadas. E 3... garantir a conformidade jurídica da operação para o futuro. Perfeito. O monitoramento contínuo. O olhar, ele não deixa de ser um olhar preventivo nas 3 frentes, sim, né? Um olhar preventivo nas 3
frentes para que a partir aí de... E isso é segurança e saúde do trabalho, olhar preventivo sempre, né? Tanto ao nível individual de trabalhadores quanto ao nível coletivo empresarial. Mas vamos descer num nível maior de detalhe nessa última pergunta, para que quem está ouvindo a gente, que seja dessa área, ou que seja contador, que seja advogado, que seja jurídico de empresa, consiga tomar uma atitude prática em relação a isso. Vamos dizer, eu sou advogado interno de uma empresa, ou então eu sou o contador, eu sou o médico do trabalho, eu sou o diretor financeiro. Que atitude eu posso tomar amanhã? Perfeito. Em termos de informações e iniciativas, onde é que eu vou buscar o dado que eu quero e como eu começo a me regularizar sobre isso? Perfeito, André. Primeira coisa, vamos lá. Todos os programas e laudos de saúde e segurança do trabalho, quando acordam pela manhã e se olham no espelho, eles têm que enxergar a folha de pagamento da empresa e as notas fiscais. Então, o primeiro checklist é o primeiro checklist, obrigatório, né? Ou seja, cruzar essas atividades, André, de modo a você ter um batimento, um espelhamento de informações. O diagnóstico vem daí. Esse é o movimento principal, André. E aí, por isso que isso é multidisciplinar e interdisciplinar. Porque quem assinou os programas e laudos de documentos ali da área de saúde e segurança do trabalho, geralmente o engenheiro de segurança do trabalho, eventualmente o médico do trabalho ali, mas a interface, esse pulo, essa travessia dessa ponte, eu tenho do outro lado contadores, departamentos jurídicos, departamento pessoal, área de tecnologia da informação. E tudo isso não adianta só ser uma correspondência bionívoca. Eu preciso de todos esses atores na mesma mesa. Perfeito. Literalmente na mesma mesa. Perfeito. Em suma, a dica do dia de amanhã é... reúne todo mundo. Traz a turma que fez os laudos, traz quem diagnosticou os riscos existentes no ambiente de trabalho. Perfeito. Traz o DP para a conversa. Claro. Traz jurídico, no mínimo, para essa conversa, e contabilidade, para todo mundo sentar à mesa e entender se essas informações estão conversando diante do que está vindo por aí. Provavelmente vai se identificar alguma inconsistência e daí você vai partir para umas correções. Excelente. Me permita, em função do tempo, mas me permita mais um exemplo muito concreto. Quando eu falo da área de segurança e saúde do trabalho, o KNAI ele funciona para a gente como um grau de risco. Perfeito. Existem os graus de riscos 1, 2, 3 e 4. Só que esse grau de risco ele é trabalhista. Ele serve tão somente para dimensionamento do chamado SESMIT, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Perfeito. Quando eu falo de direito previdenciário e tributário, eu não me refiro a esse KNAI, eu me refiro ao KNAI preponderante. Uma coisa é o KNAI principal daquela atividade econômica, outra coisa é o KNAI preponderante. O KNAI preponderante, André, ele tem alíquotas de 1%, 2% e 3%, que são moduladas ano após ano pelo FAP. Pelo FAP, né? Perfeito. E aí, essa variação incidente sobre a folha de pagamento, sobre as 13 folhas de pagamento do ano seguinte. Ok? Perfeito. O que é o KNAI preponderante? É aquele que reúne o maior número de trabalhadores empregados e trabalhadores avulsos. Então você imagina, você tem uma indústria que tem vários KNAIs ali elencados. O KNAI preponderante é aquele que vai reunir o maior número de trabalhadores ali. Nesse caso, a alíquota incidente sobre a folha é relativa a esse KNAI preponderante. Perfeito. Onde eu quero chegar com isso, André? Esse KNAI preponderante, diferente do KNAI principal, ele é eventualmente móvel. Em que sentido? Vamos dar um exemplo concreto. Imaginemos uma concessionária de veículos em Fortaleza, uma concessionária de veículos novos. Ela só vende veículos novos. Quem são os trabalhadores dessa concessionária, André? De repente, 3, 4, 5 colegas ali vendendo veículos bem vestidos, bem arrumados ali, fazendo interação com o público direto. Num determinado momento da existência dessa empresa, ela resolve negociar veículos seminovos. Quando ela decide negociar veículos seminovos, ela tem que, por obrigação, criar um puxadinho, entre aspas, mas construir uma oficina anexa para fazer manutenção de veículos que ela recebe e tal. E aí perceba o seguinte, se num determinado momento ela tem mais trabalhadores na oficina do que na frente de loja, a tributação muda. A tributação para venda de veículos novos sobre a folha é de 2%. A tributação para manutenção e reparação de veículos é de 3% sobre a folha. E esse KNAI, quem é que faz essa movimentação? Os contadores. Perfeito. Que isso, imagina isso, é incidente sobre a folha. Então hoje a gente vê muitos autos de infração da Receita pegando essa realidade. Empresa, a tua atividade preponderante é 3% de tributação sobre a folha.
e não 2%, como era até e, Alexandre, a gente está falando de caracterização de atividade preponderante, KNAI preponderante, mês a mês ou ano a ano? Mês a mês. Mês a mês. Mês a mês. Porque depende da movimentação de trabalhadores. Se não houver movimentação de modo a modificar o quantitativo total, ok, permanece. Só que a área de segurança do trabalho não domina esse conhecimento e talvez o colega contador também não, porque é muito específico isso. Né? E precisa estar com um olhar atento a isso. Né? Precisa, ou seja, alguém precisa estar... observando isso, de fato. Vamos dizer que isso tenha acontecido. Que o maior volume de funcionários tenha passado a ser lá... tinha 10 trabalhadores na frente de loja e passou a ter 15 na oficina. Pronto. Assim, se ninguém estiver conversando com o contador sobre esse movimento, que é um movimento econômico, não é um movimento contábil, né? Sim, é um novo braço de negócio. Perfeitamente. Né? Perfeitamente. E o contador não está participando dessa conversa, nem a atenção para essa modificação em folha ele vai ter. Exato. O olhar dele não está para isso. O olhar dele está para o gatilho para fazer. Né? Eu preciso checar se isso caracterizou uma nova atividade preponderante, porque eu soube que há uma nova atividade sendo exercida. Ou seja, esse contador também vai ter que ser cada vez mais um cara multidisciplinar, perfeito, entender o impacto de SST nas consequências tributárias, ou seja, na obrigação que ele cumpre ali. Do contrário, ele pode concentrar um risco nele ali, né, no momento de prestar a declaração. Perfeito. E aí o que a Receita tem olhado? Empresa, sua obrigação tributária sobre a folha relacionada ao seguro acidente do trabalho é 3% atualmente, pelo KNAI preponderante. E você manteve os 2% do KNAI principal, original do seu negócio. Somente essa diferença de 1%, André, sobre 5 anos de folha de pagamento, André, isso pode causar um strike na empresa, né? Muita coisa. Então, assim, perceba como segurança e saúde do trabalho ganha uma relevância, não que não tivéssemos antes, filosoficamente falando. É importante a prevenção sempre. Mas agora a gente está tão conectado com a nova realidade, né, que envolve todos esses profissionais. Historicamente, às vezes, o Brasil e no mundo empresarial brasileiro, a gente precisa de um incentivo, eu vou chamar de contra-incentivo, né, que é o risco da sanção. Perfeito. O risco da multa, o risco do auto de infração, para gerar a motivação necessária para certas coisas. Historicamente, é assim que funciona. Exatamente. Com lei de proteção de dados, com adequação tributária, planejamento, áreas contratuais, não tem muito para onde correr. Uma queixa, como a gente está acostumado a lidar com muitos empresários, tem uma queixa recorrente dos empresários que é o seguinte: Alexandre, eu sabia que isso aí o governo estava criando para arrecadar mais. Não se trata disso. Não, perfeito. O E-Social não cria rigorosamente nenhuma linha a mais de legislação. Ele só organiza uma nova forma de relação com o contribuinte, mediada por tecnologia. Ele controla melhor. Legislação previdenciária, que fala de custeio de benefício e aposentadorias, é do ano de 91. A aposentadoria especial é do ano de 1960. Claro. Então, assim, sabe assim, é tudo... torna real aquilo que já era legal, que já está nos diplomas, né, jurídicos. Né? Em outra medida, é um pouco como trazendo para um mundo bem concreto aqui, a coisa da multa de trânsito. Né? Hoje você não precisa mais de um agente ali na esquina vendo você atravessar um sinal vermelho para você ser multado. Tem câmeras que vão fazer isso. Tal. Então, na realidade, a câmera está ali para fazer o município ou o estado arrecadar mais? Não. Na realidade, a câmera está ali para facilitar o processo de fiscalização, que antes precisava de braço, né? Precisava de gente, precisava de esforço humano para fazer. Então, no fim do dia é a mesma coisa. Perfeitamente. Meu amigo, eu queria agradecer pela sua contribuição, que eu já aprendi muito. Aliás, nas nossas conversas eu sempre aprendo. Passei uma parte da conversa escrevendo aqui para mim mesmo no celular algumas ideias que surgiram, porque a interação dessa área com outras é muito forte. Então eu queria, assim, essa parte final também, de deixar claro o recado de dica do dia de amanhã: parar, diagnosticar, reunir os agentes. Turma, está todo mundo ciente do que está acontecendo, de como essa informação está cruzada. Preciso de um diagnóstico, preciso entender em que pé a gente está e o que é que a gente vai fazer para se corrigir. Ou seja, isso é um dever de casa. Ou seja, é fazer a auditoria prévia das informações no modelo da Receita Federal. Excelente. Né?
Então, cara, queria te agradecer pela presença e pela contribuição aqui hoje. Tenho certeza que você, assim, tem muita gente que vai adorar essa aula que você nos deu aqui. Legal, André. Fico satisfeito demais. Muito obrigado. A gente tem levantado essa bandeira, né? Com alguns pouquíssimos colegas Brasil afora, né? Tentando enxergar a SST como esse novo ecossistema, né? Tentando trazer essa nova racionalidade sistêmica para a empresa, para a indústria, né? Tentando entender que a gente tem um espaço de atuação ali imenso, uma contribuição muito grande, né? E legal, agradeço pelo espaço e pela oportunidade da gente conversar sobre isso e divulgar um pouco do nosso trabalho do dia a dia aí. Obrigado, meu amigo. Grande abraço, André. A todos que nos ouviram hoje, que estão nos assistindo também no YouTube, quero agradecer por terem escutado até aqui. Se gostaram desse episódio, desse conteúdo, das dicas práticas que foram dadas, manda para aquele seu amigo, manda para aquele profissional da área que você acha que vai se beneficiar desse conhecimento. O nosso propósito aqui no AMCast é trazer conversas multidisciplinares, distantes, inclusive, da prática jurídica simples. O quanto mais próximas de áreas, até um pouco mais distantes do direito, esse é o nosso objetivo. Então, a gente tem buscado trazer temáticas que fujam do óbvio, que sejam coisas que agreguem novos conhecimentos, assim como eu aqui, por ter o privilégio de ter sido o anfitrião dessa conversa de hoje, aprendi muito com essa aula. Então, se você gostou, compartilha, avalia lá o nosso canal no Spotify, Instagram, @andremenescal.adv e o nosso canal também no YouTube do André Menescal Advogados, onde tem a versão também em vídeo do nosso AMCast. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.